Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, num dia que está às vésperas de uma data que completa um ano de um acontecimento muito importante para o Brasil e muito marcante para as nossas vidas. Você há de se recordar que no ano passado o Brasil, no último sábado do mês de outubro de 2022, estava vivendo uma série de tensões, de angústias, de apreensões, porque nós teríamos eleições no domingo, eleições presidenciais em alguns estados também, enfim. E nós estávamos cada vez mais pelos nossos grupos de WhatsApp, você estava compartilhando vídeos, você estava conversando com as pessoas por todos os cantos, com seus familiares, tentando angariar votos para a candidatura de Lula e angariar também, quebrar resistências para que cada vez mais pessoas ajudassem a derrotar os negacionistas, criminosos, vigaristas, lacaios e o pânico que essa gente estava jogando sobre todos nós. Nós conseguimos, no final de domingo, estarmos todos felizes comemorando, embora a vantagem de votos não tivesse sido avassaladora. Isso acende para todos nós uma série de compromissos e de responsabilidades. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns acontecimentos, porque o inelegível está solto e eu vou dizer para vocês o que ele anda fazendo no dia de hoje. Vou conversar também sobre a presidência da República, que Lula está fazendo no dia de hoje, e de acontecimentos que estão se dando fora do nosso país também. Mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, dê joinha, compartilhe, mande seu comentário para cá e se inscreva no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. A gente começa aqui com esse fato aqui, Bolsonaro hoje ele teve no evento do PL Mulher, ele está aí na tiracolo ali da Michelle, Muitas pessoas, inclusive, têm mandado comentários para cá sobre sondagens ao Senado, que sondagens estão sendo feitas em alguns estados para testar o nome da Michelle. Gente, mas isso aí ainda está em 2022. 2026, Nós nem sabemos se essa senhora estará solta, Se ela estará inelegível também, como o marido já está. O marido está acumulando ali situações muito graves. Comentei com vocês hoje, no nosso encontro anterior, o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à figura do inelegível. Enfim, a situação está muito complicada, mas ele continua envenenando a sociedade. A matéria diz: Bolsonaro diz que eleições foram desastre, mas são página virada. Gente, ele não reconheceu até hoje a vitória de Lula. Quando ele faz esse tipo de declaração, ele deixa o resultado numa espécie de suspeição, Ele diz o seguinte: ninguém entende o que aconteceu. Como ninguém entende o que aconteceu? O que aconteceu foi que a maior parte do povo brasileiro votou no seu opositor, votou no presidente Lula. Isso que aconteceu dentro do processo, e o senhor foi derrotado e deveria ter reconhecido logo de início para evitar mortes, transtornos, prisões, uma série de tensões e destruições que nós tivemos aqui no nosso país. Disse ele, não vou colocar nenhum vídeo, só vou colocar a frase aqui: quis Deus me dar segunda vida. Ele sempre faz essa patifaria, Sempre coloca Deus no meio dessa história. E essa vida, e 4 anos de presidente da República. Houve um desastre no ano passado. Que desastre que houve no ano passado? A sua derrota não foi desastre nenhum, foi uma bênção para o nosso país, Ninguém entende o que aconteceu. Como ninguém entende o que aconteceu? O que aconteceu foi o processo nosso político eleitoral que te derrotou. Mas vamos considerar página virada. Ou seja, ele deixa implícito o seguinte: teve muita fraude, muita adulteração, teve todo tipo de perturbação legal, jurídica, enfim. Mesmo assim, nós vamos passar por cima de tudo isso e vamos seguir em frente. Mas ele não salienta, que foi derrotado e que Lula venceu as eleições. Vamos continuar lutando pelo Brasil, temos um legado. Bom, essa foi a fala do inelegível, Bom, mas aí a gente tem que dar o nosso foco também nas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. E aí é o seguinte, vou abrir aqui um espaço para falar desse encontro que o presidente da República teve com jornalistas. Eu acho muito salutar ter esses encontros com jornalistas, mas eu acho mais salutar ainda o presidente da República ter encontros com os formadores de opinião nas redes sociais. Porque os jornalistas, eles vão, por mais que se queira colocar ali, vender um peixe para os jornalistas, eles vão sempre divulgar aquilo que os veículos de comunicação
entendem como sendo fatos interessantes para serem veiculados ou para serem ocultados. Se o presidente, no encontro desse, ele dá uma escorregada, a escorregada é que vai ficar mais evidente, né? Por exemplo, como essa aqui, ó, recados do presidente. Lula desautoriza Haddad ao descartar déficit zero e pela primeira vez diz que avalia Dino para STF. O Lula não desautorizou o Haddad, mas aí a gente tem uma série de problemas de comunicação que a gente tem falado muitas vezes aqui, né? Na medida que a coisa não é bem trabalhada antes de um encontro como esse, alguma situação acaba fugindo do controle. É muito importante a gente salientar que o Lula é um homem de partido, é um homem da vida política, mas ao que nós estamos vendo, ele não tem se reunido com bancadas do partido, ou as bancadas, né, majoritárias, né, que são a base do governo dentro do Congresso Nacional. Não fazendo isso, quais são as fontes de informação que o presidente da República recebe todos os dias? Quais são os contatos que ele tem com a sociedade? Quais são os contatos que ele tem com as demandas? Obviamente, a impressão que a gente acaba tendo é que ele está seguindo pelo piloto automático, pela sua experiência de vida, pelo seu faro, enfim. Mas aí, gente, muitas coisas ele acaba ficando sem ter o contato, né? Esse encontro com jornalistas aqui, ele foi salutar, acho sempre importante ter encontros mais frequentes, inclusive, não só com jornalistas, mas com os formadores de opinião nas redes também. E aí ele soltou essa aqui: não quero forças armadas na favela brigando com bandido. Essa comunicação não é boa. Dizer que não quer forças armadas na favela, porque no imaginário de uma grande parcela da sociedade, o que se quer é exatamente isso, o envolvimento das forças armadas para ajudar no combate ao crime. Seria muito mais interessante que o presidente da República, sem querer aqui dar palpite para o presidente, né, mas eu acho que você há de concordar comigo, não usar essa expressão, não quero forças armadas na favela brigando com bandido. Uma outra frase poderia ser: eu quero as forças armadas ajudando no combate ao crime, mas de uma maneira científica, de uma maneira competente, de uma maneira dentro da esfera de cada um. A Marinha fazendo tal coisa, o Exército fazendo tal coisa, a Aeronáutica fazendo tal coisa, auxiliando todas as forças de segurança do nosso país. Queremos o Exército, Marinha e Aeronáutica integrados com a segurança pública, reforçando uma série de situações. Eu acho que ficaria muito mais interessante, né, e não traria nenhum ônus para o presidente da República, ou para a presidência da República, se a coisa fosse colocada desse modo. Mande seu comentário para cá. Será que a minha percepção está equivocada? Eu queria saber a sua opinião, tá bom? Então, voltando aqui para os assuntos do nosso portal de hoje, né? Mais cedo eu comentei aqui com vocês que nós estamos tendo mais uma vez, né, aquilo que a gente chama de cobertura OTAN dos veículos de comunicação, né? A grande mídia, que está nas mãos de 5 grandes grupos no planeta inteiro, eles estão apresentando para a gente a versão unilateral, quase que maciçamente unilateral, do conflito envolvendo Israel, Hamas, Palestina. Nós estamos tendo uma sonegação de fatos que estão acontecendo muito importantes fora do nosso país. Comentei com vocês mais cedo que houve uma manifestação muito significativa em Nova York, com mais de 1.000 judeus, mais de 1.000 cidadãos judeus que estavam protestando, pedindo o cessar-fogo, pedindo para que não haja mais mortes, pedindo também a libertação de reféns, enfim, pedindo alguma atitude racional no meio dessa história, se é que é possível ter racionalidade no meio de uma história como essa, né? Mas o que aconteceu foi isso, foram manifestar-se ali na central, na estação central, a maior estação de trem, né, que é considerada do mundo, e a gente viu cenas como essas aqui, vamos ver. A repórter estava lá, né, deixa eu ver aqui esse pé aqui, mostrando aqui, e as pessoas sendo presas, né, porque estavam protestando ali, com as camisetas que assim, não em meu nome, né? Vocês não vão matar a gente aí, governo de Israel, em nosso nome, né? Nós não queremos esse tipo de situação. Pedindo um cessar-fogo, enfim, pedindo algum tipo de racionalidade no meio dessa história, né? As pessoas foram presas, né?
Ficou cheio a estação, ficou cheia a estação. Eles ficaram ali e uma turma gigantesca acabou sendo presa, né? Todo mundo que recebendo, as pessoas sendo presas com as algemas de plástico, né? Todo mundo, uma turma muito grande sendo presa, né? Em Londres hoje, gente, tivemos mais uma manifestação com mais de 100 mil ingleses, né? Também protestando, né? Pedindo um cessar-fogo, pedindo, enfim, que as hostilidades sejam cessadas, né? Que se encontre ali um cessar-fogo, ou num cessar-fogo, algumas soluções para preservar a vida de pessoas que não têm efetivamente nada a ver com essa história. Isso tudo, gente, está criando um problema muito grande, que eu já comentei com vocês. Hoje tem um artigo muito interessante no Estadão, um editorial, cujo título é Israel disse que destruirá o Hamas. Mas quem governará Gaza se isso acontecer? Leia a análise. Então a questão é a seguinte, nós sabemos ali que Israel vai atropelar, vai fazer o que quiser com o apoio dos Estados Unidos e depois ficará uma grande interrogação. Eles vão pegar os sobreviventes e vão dizer, olha, tomem agora o que sobrou e administrem aí o governo de vocês, sejam felizes. Ou simplesmente haverá uma ocupação. Israel ficará com esse ônus de tomar conta, de administrar, de governar esse território. É uma situação que não se sabe ainda. Isso me remeteu, gente, a uma situação que aconteceu no nosso país há muito tempo atrás. Aquilo que foi chamado de a Guerra de Canudos, né? O que aconteceu? Nós tivemos as forças regulares aparelhadas da República Brasileira, que tinha sido recém-instaurada aqui quando houve a derrubada da monarquia, né? E nessa transição que nós tivemos aqui no nosso país, nós tínhamos uma estrutura onde sociedades inteiras em várias partes do nosso país, ou grupamentos sociais inteiros aqui no nosso país, eram segregados. Um desses segmentos, né, ficou conhecido como a colonização, né, o grupamento de Canudos, né? E essas pessoas estavam sendo vistas pela República naquela época como pessoas que queriam destruir a República, estavam, de um certo modo, tentando conspirar contra a República, comandados ali por uma figura messiânica que ganhou o nome de Antônio Conselheiro. Em várias expedições que foram feitas para acabar com Canudos, as primeiras fracassaram. A última, que teve quase 10 mil homens, teve também a presença de Euclides da Cunha, que era muito simpático a que Canudos fosse destruído. Eu esqueci o nome, gente, do assentamento lá de Canudos, tá? Eu vou colocar na descrição aqui. Eu estou falando essas situações com vocês aqui apenas de memória, né? Acho que era Campo Belo, se não me falha a memória. Bom, mas o que aconteceu foi que esse grupamento foi considerado hostil. O Euclides da Cunha tinha essa imagem também, só que quando ele chegou lá, ele viu o que estava acontecendo. Uma desproporção absoluta das forças regulares, massacrando ali aquilo que eram classificados como jagunços. No final de tudo, depois do bombardeio, depois de muita destruição, os remanescentes que se renderam, os esfarrapados ali, a maior parte mulheres e crianças, se renderam com a promessa que seriam poupados, mas foram todos massacrados. Moral da história, sobraram pouquíssimas pessoas no meio dessa história toda, enfim, e a região foi toda bombardeada e, enfim, acabou a história ali, a República continuou o seu caminho, dona da diretriz política aqui no nosso país. Os grupos que davam apoio ao governo naquele momento ficaram super contentes e hoje essas pessoas são apenas fatos históricos, né? Que a gente lembra e com esse registro de que é muito complicado quando você tem uma força organizada, uma força poderosa contra uma outra força que não tem condição nenhuma de oferecer grandes resistências. É o que a gente está vendo especificamente nesse conflito lá envolvendo Israel, Hamas, Palestina. O que vai dar essa história toda? É por essa razão que muitas pessoas da comunidade judaica no mundo inteiro estão preocupadas, porque
não é uma coisa muito fácil, né? O que pode acontecer, ou não é nada agradável, nada positivo que pode vir a acontecer depois que esse massacre finalmente vai acontecer. A gente está vendo que vai ser difícil ele não acontecer, né? Bom, gente, eu fico por aqui. Mande seus comentários para o nosso portal e a gente se encontra no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço, tchau!